Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Giba e você está aqui no meu canal Coisas de Giba. Solta a vinheta! E hoje eu tenho para mostrar para vocês mais um jogo de cartas, um que foi produzido por um brasileiro, que é o Matryoshka. Esse jogo aqui, ele é do Sérgio Halaban, né, ou Alaban, é com H, não sei como é que se pronuncia. E é um jogo para 3 a 5 pessoas, né, com idade indicada a partir de 14 anos, mas dá para ser, né, com pessoas um pouco mais jovens, e tem uma duração aproximada por partida de 20 minutos. É um jogo bem legal, um jogo baseado em trocas, né, que acaba sendo bem interessante, tá? Então, fica aí até o final para aprender mais um joguinho aqui no canal, que é o Matryoshka. Bom, esse aí é o conteúdo da caixa do Matryoshka. Como vocês podem ver, ao todo, aqui nós temos 10 conjuntos de matrioshkas, cada uma com 7 tamanhos. Tá? Eu vou pegar um conjunto aqui qualquer, por exemplo esse, para mostrar a diferença nos tamanhos. Então começa da número 1 aqui, pequenininha. A 2 já é um pouquinho maior, né? E assim sucessivamente, tá? Porque para quem conhece, né, essas bonequinhas russas vão as menores dentro das maiores. Então você vai tirando uma de dentro da outra. Então a 7 é a maior, certo? Então ao todo 70 cartas, né? 10 conjuntos com 7 matrioshkas cada uma. E temos também aqui 5 cartas de pontuação, que eu vou explicar mais para frente, que a depender de como você colocar à disposição das suas cartas, você vai ganhar os pontos e ou os bônus também que aparecem aí, certo? E além disso também vem aqui um manual de instrução, bem curtinho, né? Um frente e verso aqui, super bem explicado, tá? Então, esse aí é o conteúdo da caixa do Matryoshka. E como sempre, eu costumo indicar o uso dos plastiquinhos, né? Os shields, ou também conhecidos como sleeves, para você proteger as cartas, né? Para na hora de você embaralhar não acabar estragando aqui as bordas. Então nesse caso aqui nós temos as 70 cartas mais as 5 da pontuação, caso você também queira, né, deixar protegida, mas essas não vão ser embaralhadas. Então, para esse caso, as cartas são do padrão USA, que é esse 56 por 87 milímetros, tá certo? Então, sugestão aí do Giba. Bom, então vamos aprender como é que se joga o Matryoshka. Tá? Então, né, como eu já disse no começo do vídeo, o jogo é para 3 a 5 jogadores. Então eu vou fazer aqui uma simulaçãozinha de 3 jogadores. Então, pelo que diz aqui no manual, né, se você for jogar em 5 jogadores, você usa todas as cartas, ou seja, as 70 cartas. Se você for jogar em 4 pessoas, você tem que tirar
2 conjuntos, né? Então você vai ficar com 8 conjuntos, ou seja, 56 cartas. E se você for jogar em 3 pessoas, que vai ser o caso aqui, você vai tirar 4 conjuntos. Então vão ficar apenas 6 conjuntos ao todo, que são 42 cartas. Uma coisa que eu não falei quando eu mostrei o conteúdo da caixa, né? Se vocês repararem, em cada carta tem um simbolinho aqui entre os números, tá? Deixa eu aproximar aqui, vamos ver se vai focar aqui no meio, tá? Porque tem algumas cartas, por exemplo, essas daqui, que elas têm o fundo azul, que pelo menos para mim são iguais, né? Mas elas não fazem parte da mesma coleção de bonecas. Então, até para facilitar para quem tem daltonismo, tem essa diferenciação, né, aqui no meio, né? Então a pessoa pode se basear pelo símbolo. Então nós temos esses dois aqui, né, o X amarelinho e esse diamantezinho branco. Aqui para essas duas, né, nós temos né, parece ser um pentágono branco e um sei lá o que é isso aqui, parece meio um xizinho com bolinha aí, branco. Tem essas duas aqui, que é a bolinha vazia e a bolinha cheia. Tem esse, parece um xizinho verde e um, sei lá, losango vermelhinho. Cadê? Focou? Focou. E finalmente mais essas duas formas aqui, que é parece ser um pentágono azul e uma estrelinha laranja aqui, né? Então, para facilitar aí, para quem é daltônico, tem também essa diferenciação, tá? Então, como nós vamos simular 3 jogadores, eu estou tirando 4 coleções de bonecas. Então, ficando com 6 coleções, 42 cartas. Então, a primeira coisa a fazer é embaralhar as cartas. Estou fazendo assim porque estão sem os plastiquinhos. Então, eu não vou ficar fazendo embaralhamento entre cartas. Então, por isso que eu recomendo usar o plástico. Tá? Cada jogador vai receber aqui a sua tabelinha de pontuação. Aqui. Aqui. Né? Ver se está aparecendo. Aqui. Tá, e aí o que faz? Cada jogador, né, ele vai receber 6 cartas. Então, baralhando aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para cada um, ok? Vou deixar de compra aqui no meio, tá? Então, o que vai acontecer agora? Cada um está com as 6 cartas e vai escolher 2 cartas da sua mão e vai colocar virada para baixo, bem aqui na sua frente. Então, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos mostrar para os nossos adversários quais são as cartas que nós, né, queremos colecionar. Então aqui, ó, no caso, temos aqui o 6 e o 7. Deixa uma do lado da outra, né, na sequência, né, para baixo, né, por enquanto, escolhemos, né, coloca aqui na frente. Esse aqui vai escolher também, vamos ver se ele tem alguma sequência. Tem aqui o 6 e 7, coloca aqui na frente. E finalmente o terceiro jogador vai olhar as cartas dele, né, por exemplo aqui, ó, 1 e 2. Vai colocar na frente dele. Então, por enquanto, cada um tem 6 cartas, certo? Então, ao mesmo tempo, todo mundo vai revelar e vai colocar aqui na sua frente a coleção de bonecas que ele está
né, querendo completar. Então esse tem um 6 e um 7, esse tem um 1 e um 2, e nós temos também um 6 e um 7. Tá? Qual que é o próximo passo? Cada um vai comprar mais 2 cartas. Porque o que acontece? Vão ter, na verdade, 4 rodadas com 3 fases cada uma. Sendo que para cada fase vai ter uma fase de compra de cartas, que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos comprar 2 cartas, né? Cada jogador vai comprar 2 cartas. Depois tem a fase de trocas, que é a parte mais importante do jogo. E depois tem a apresentação das cartas, ok? Então vamos para a parte de compras, certo? Então cada jogador, primeiramente, vai ganhar mais 2 cartas que vão para as mãos. Então, mais uma, mais uma, mais uma. Aí a segunda aqui, a segunda aqui, e a segunda aqui. Então já são 2 cartas a mais que são possíveis de os jogadores fazerem as trocas, ok? Então, agora nós vamos para a fase de trocas e cada fase ela é jogada em turnos, ok? Então em cada um dos turnos vai ter um jogador que vai ser o jogador ativo. Então vamos supor que por alguma escolha aí nós fomos escolhidos para começar. Então nós vamos ser o jogador ativo, né, do turno. Depois passa para o da esquerda, né, no sentido horário. Então esse jogador vai ser o jogador ativo. E por fim, esse aqui vai ser o jogador ativo. E com isso vai acabar a rodada. Ok? Então, como que começa? Nós vamos escolher uma carta que nós temos aqui e colocar virada para cima no meio da mesa, que vai ser a nossa oferta. Tá? Nós vamos ofertar baseado no que os outros jogadores estão mostrando. E aí o interesse dos outros jogadores, né, também é de conseguirem alguma coisa que sirva para eles. Tá? Ainda acabei de ver aqui que esses dois aqui, ó, eles estão com a mesma coleção de bonecas. Então pode ser que uma hora aí algum deles queira mudar de tática, porque já sabe que não vai conseguir completar uma sequência grande de bonecas, porque conforme a gente pode ver aqui, né, no guia de pontuação, se você faz uma sequência, por exemplo, completa de 1 a 7, você ganha 16 pontos mais 3, né, são 19. Então aqui, ó, nesse caso, já fica mais difícil de se conseguir uma sequência de 7 cartas. Então tem toda essa estratégia que tem que se pensar também durante a partida, né? Aqui para 2 cartas em sequência são 2 pontos, 3 cartas já dobra, 4 cartas, né, vai para 7, assim por diante. Então quanto mais números em sequência, maior a sua pontuação. Tá? Então isso tem que ser considerado aí na hora de você fazer as suas trocas. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem para oferecer que algum deles pode querer. Então, ó, por exemplo, essa carta número 5, ela vai interessar para algum dos jogadores, principalmente para aquele que tem o 6 e o 7. Então, a gente coloca aberta aqui no centro e eles vão oferecer alguma coisa para mim para poder ficar com a carta. Então, de qualquer jeito, essa carta aqui vai ter que ir para a mão de um deles, e a carta que eles forem oferecer, uma delas tem que vir para minha mão. Então é sempre assim, é obrigatório você oferecer uma carta e em troca pegar uma outra de outro jogador. Então vamos ver o que eles vão oferecer. Então esse aqui, ó, tem um 3 que pode servir para ele, mas que serve para o outro, né? Provavelmente ele não vai ofertar agora, né? Se ele tiver a intenção de conseguir o 5 e o 4. Então vamos ver, pra gente aqui, ó, pra nossa coleção,
ele não tem nada aqui, ó. Né? O que ele pode oferecer, por exemplo, são os números 7 para a gente conseguir, na hora de montar, né, no final ali o nosso painel, conseguir pontos nas colunas. Então, por exemplo, aqui, ó, se no final terminar assim com 3 setes, né, a gente ganha 4 pontos na coluna, tá? Então, de repente ele pode oferecer esse 7 aqui. Então vamos supor que ele vai oferecer essa aqui, só que ele tem que deixar para baixo, porque o outro não pode saber, né? Só nós que vamos ver para poder trocar. Então esse vai também oferecer uma. Tá vendo aqui, ó, ele já tem uma aqui que é da nossa coleção, número 2. Apesar de estar meio longe, né? Esse é o 2, aqui tem o 6 e o 7. Ele vai arriscar, então ele vai oferecer essa. Tá? Então, nós aqui vamos trocar essa por uma dessas duas. Então, nós vamos escolher, né? Olhar aqui e falar, bom, acho que essa pode ser mais interessante para tentar fazer uma coleção completa aqui. Então, a gente vai escolher essa. Então, essa volta para a mão desse jogador. A gente fica com essa, né? Vem aqui para nossa mão. E essa vem para ele. Tá? E com isso acaba o nosso turno e é a vez do jogador que está à esquerda. Então ele vai, né, vai fazer a mesma coisa. Ele vai olhar e vai oferecer uma carta. Então, por exemplo, ele vai querer trocar com aquele jogador lá, ele vai oferecer esse número 3 aqui. Que a gente pode pegar também, né? Se a gente de repente der uma coisa mais interessante do que ele, pode ser que ele também entregue. Pode ser uma tática para impedir de ele fazer uma sequência grande. Então, sei lá, pra gente não interessa no momento aqui, porque a gente nem tem bonecas dessa coleção, né? Então vamos ver, vamos oferecer essa daqui aqui, né? Não vai servir de nada. Então nós vamos oferecer essa e esse aqui. De repente oferece essa aqui, vai, que serve para ele. Então cada um vai acabar, né, ajudando um ao outro aí. Tá? Então esse jogador ele vai olhar as duas cartas aqui e vai escolher. Bom, ele olhou, para ele é mais interessante essa, que é a do nosso adversário. Então ele vai ficar com a carta dele e esse aqui vai para esse jogador. E a nossa que a gente ofereceu volta para cá. Tá? E com isso acaba a primeira rodada, né? Porque aí todo mundo ofereceu cartas, né? Então acabou a rodada. Agora o que que acontece? A gente volta as cartas para as mãos. E agora, conforme a gente pode ver aqui, ó, né? Na próxima rodada nós temos que baixar 4 cartas. Então na preparação nós baixamos 2. Então agora começa a primeira rodada aqui, né? Terminou, a gente baixa 4 cartas. Então, do que temos aqui, pode baixar as mesmas cartas, outras cartas, não importa. Tá? Então vamos primeiro colocar para baixo, para depois mostrar. Então vamos colocar essa sequência e essa sequência aqui. Os outros jogadores fazem a mesma coisa. Então esse aqui vai baixar, sei lá, o 3, 4 e o 5, 6 aqui. E esse aqui vai baixar o 1, 2
E olha, pode baixar 1, 2, 3 e alguma outra. Apesar que tem o 6 e o 7, né? Então, vamos colocar o 6 e o 7 aqui. Então, os 3 jogadores escolheram, né, as cartas que eles vão querer colecionar e todos viram ao mesmo tempo aqui. Então, 3, 4, 6, 7. Né? Deixando sempre as mesmas coleções, né? As bonecas da mesma coleção numa linha específica e as outras, né, devidamente defasadas. Então aqui é como se tivesse um 5, aqui um 6 e um 7, né? Então a posição do 6 seria aqui. E assim a mesma coisa aos outros jogadores. Então 1, 2 e 6, 7, né? Ficaria algo lá para trás, né? Eu vou deixar mais juntinho porque a mesa é curta, né? Mas teria que deixar mais para lá, né? E esse daqui vai baixar o 5 e o 6 e um 3 e um 4 aqui. E assim como naquela primeira fase, cada um vai comprar 2 cartas. Então agora, né, de 8 cartas que cada um estava, cada um vai ficar com 10. Então, 2 para esse e 2 para nós. Então nós temos 6 cartas na mão e 4 na mesa, 10 cartas, ok? E aí vai acontecer a mesma coisa, tá? Nossa vez, nós vamos olhar aqui, nós vamos colocar uma carta, oferecer uma carta, vamos olhar as 2 cartas que cada jogador vai oferecer, né? E vamos fazer a troca, vai passar para esse jogador a mesma coisa, vai oferecer uma carta, vai ter a fase de trocas, vai passar para esse jogador, ele vai oferecer uma carta, cada um oferece uma, tem a fase de trocas e acaba a rodada. Tá? Acabou a rodada, mesma coisa, né? Nós estamos, né, simulando aqui que foram feitas todas as trocas aqui e voltam essas 4 cartas para a mão. E aí, segundo o nosso guiazinho aqui, agora cada um vai ter que descer 6 cartas, tá? Então vai olhar aqui. Então vamos colocar aqui 3, 4, 3, 4, 6, 7. Escolhemos. Esse aqui vai escolher também 6 cartas. Então 5, 6, 3, 4. Mas tem mais alguma coisa aqui. Ou 3, 4, 5 e um 7, vai. Esse jogador também vai escolher 1, 2, 6, 7 e 3, 4. Tá, então, cada um escolheu as suas 6 cartas e, ao mesmo tempo, todos colocam na mesa. Tá? 3, 4, 3, 4 e 6, 7. Esse aqui, 1, 2, 3, 4... e 6, 7. E finalmente esse aqui, 5, 6, 3, 4, 5 e um 7 solitário aqui. Tá? E aí, cada um vai comprar mais 2 cartas. Então, cada um tá com 4 aqui e 6 tá com 10. Vai passar a ter 12 cartas. Então, 12 cartas cada um. E de novo, né? 6 cartas na mão.
É a nossa vez, nós vamos oferecer uma carta, cada um vai oferecer uma carta, vai ter a nossa fase de troca, vai passar para esse jogador que vai oferecer uma carta, vai, né, trocar com um de nós dois. Finalmente é a vez desse aqui que vai oferecer uma carta e vai trocar com um de nós dois. Tá? Com isso, voltam todas as cartas para as mãos de seus donos. Estamos quase encaminhando para o final. Tá? Então cada um está com 12 cartas. Agora é a vez de baixar 8 cartas. Então cada um vai escolher 8 cartas aqui. Vamos ver. 3, 4. 3, 4. 6, 7. Então temos 1, 2, 3, 4, 5. Sei lá, 6, 7. É a vez desse aqui. Vai escolher também 8 cartas. Então 4, 5. 5, 6. 2, 3. E 6, 7. E finalmente, este aqui, vai escolher 8 cartas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre fica com 4 cartas aqui, né? Então, cada um vira, né, ao mesmo tempo aqui as suas matrioscas. 6, 7. Vamos ver se vai caber aqui na tela, né? 6, 7 e 1, 5. Não vai caber, né? Mas vamos deixar ela separadinha aqui, mas na verdade tem que ficar sempre alinhadas, tá? Deixa eu ver algum jeito aqui que caiba no vídeo. Vamos ver um aqui e um 5 aqui, né? Sei lá. Tá, esse aqui também. Vou colocar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 6, 7. E esse aqui. 4, 5. 5, 6. 2, 3. Tá pegando ali, não, né? 2, 3, 4, 5, 6 e 6, 7. Tá? E aí, finalmente, as últimas 2 cartas que cada um vai ganhar. Vai ficar com 6 na mão. E pela última vez vai ter a fase de trocas. Então vamos oferecer uma, vamos trocar com uma dos dois. Depois esse aqui vai oferecer uma, vai trocar com um dos dois. E esse aqui vai oferecer uma e vai trocar com os dois. Certo? E aí com isso, recolhe-se todas as cartas e aí vai para a fase final, que é cada um apresentar suas 13, vamos ver se vai focar aqui, suas 13 matrioscas finais, tá? Essas 13 que vão ser as cartas que vão gerar a pontuação. Então, vamos lá. 6, 7, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então vamos ver como ficaria a nossa pontuação. Então nós vamos descer 13 cartas. Então, como nós temos 14, uma carta vai ter que ficar na nossa mão. Então nós temos que montar agora considerando as linhas e as colunas.
tá? Então vamos ver o nosso aqui, 6, 7, 4, 5, aqui mais 2, 3 aqui, 1, 2, 4, 5, então 4 aqui, 5 aqui, 1, 2 aqui, não deu para achar o 3 aqui, né? Senão ia ficar um 7 inteirinho, ó. Aqui mais 3 e 4, dá para dar pontuação aqui. Opa, aqui é 2 e 3, né? E que mais? Se a gente colocar esse 3 aqui em algum lugar, né? Deixa eu ver se cabe aqui embaixo. Se a gente colocar esse 3 aqui, a gente pontua aqui com 3 cartas e ganha 4 pontos. Mas não pontua no 1. E se a gente colocar o 1 aqui, a gente pontua 2 e 2, 4. Então acaba meio que dando no mesmo, né? Tá, vou deixar esse aqui então, para ganhar 2 aqui, vai dar 4 do mesmo jeito, tá? Então a gente vai ficar com essa aqui na mão, que não vai valer pontos. Então vamos contar primeiro aqui nas colunas, tá? Então temos duas cartas número 1, então 2 pontos. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Vamos marcar aqui, ó, Gilberto. Então são 2 pontos do número 1, mais 2 pontos do número 2, né? Deixar a carta aqui, né? Duas cartas. Vamos ver se vai focar lá no meio aqui. Né? Duas cartas dão 2 pontos. Então, os números 2 ali também, mais 2. Então, Gilberto, 2 pontos, mais 2. O número 3 tem 2 também. Então, vai dar mais 2 pontos. O 4 tem 3 na coluna. Então, dá mais 4 pontos. Né? Aqui, ó, 4 pontos. O 5 tem 2, então mais 2 pontos. O 6 e o 7 eles estão sozinhos, então não dão pontos na coluna, ok? Então vamos para a linha. Então dessa coleção de bonecas temos 2, então são 2 pontos. Então mais 2 pontos. Da roxa só tem uma, né? Então não dá ponto. Aqui dessa azul claro são 2, então dá mais 2 pontos. Aqui dessa coleção de bonecas, como eu não tenho 3, tá separado, né? Então tem esse conjunto de 2 que são mais 2 pontos. Então mais 2. E tem esse conjunto com 4. 4 bonecas são 7 pontos. Então, mais 7. E, finalmente, essas duas verdes aqui de baixo, né? Que dão mais 2 pontos. Então, a pontuação do Gilberto é 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 27. Ok? 27. Tá? Então, conferindo, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 25, 27. Tá? Então, vamos recolher as nossas bonecas e vamos para o jogador à esquerda. Então, eu vou chamar aqui de E. Então, esse sou eu, Giba. E de esquerda, vou montar aqui o dele. Então, ele tem um 6 e um 7 aqui.
tirar isso aqui já, né? 6 e um 7. Que mais? Temos um 5 e um 6 aqui. Temos 2, 3, 4, 5 aqui. Esse 1 eu vou deixar de fora, né? Ó, 7, 7. Então tem um 5, um 2, um 7 dessa coleção. Tem um 7 aqui. E esse 5 a gente deixa aqui para poder ganhar na coluna, né? Então esse 1 aqui ficou de fora, tá? Deixar aqui. Então vamos para a pontuação do jogador à esquerda aqui, começando pelas colunas. Então são duas, número 2 ali, então são 2 pontos, mais número 3 só tem uma, não pontua, número 4 só tem uma, não pontua, número 5 tem 4, né? E aqui, né, não precisa estar colada uma no outro, né? Você pode organizar as coleções da maneira que você quiser. Então, conta a quantidade aqui, 4 números 5. Então, 4 são 7 pontos. Então, 7 pontos do número 5. Número 6 tem 2, então são 2 pontos, mais 2. E número 7 tem 3, né? 1, 2, 3, que dá mais 4 pontos. Então, essa é a pontuação, por enquanto, das colunas. Agora nós vamos para as linhas. Deixa eu colocar aqui, para poder enxergar direitinho. Então, aqui, ó, na primeira linha não tem nenhuma sequência de pelo menos 2, então não pontua. Já aqui nós temos uma sequência de 4 matrioscas, então são mais 7 pontos. Nessa fileira, 3 em sequência, então são mais 4 pontos. Mais 4. Nessa aqui tem 2, então mais 2. E essa aqui está sozinha, não pontua. Tá? Ela pontuou aqui na coluna, mas na linha não pontua. Então esse jogador à esquerda ficou com, vamos somar, 2 com 7, 9, com 2, 11, 15, 22, 26, 28. Ó. Então esse aqui já ganhou de mim por 1 ponto, né? Então ele está ganhando. Então vamos ver o jogador à direita, quantos pontos ele fez. Vou colocar aqui. Então, já fiz uma sequência aqui de 1, 2, 3 e 4. Uma de 1 e 2. Vou colocar aqui em cima. Está aparecendo. Não, né? Deixa eu colocar mais para baixo. 2. Aqui mais 6 e 7 aqui. Outros 6 e 7 aqui. O que a gente deixa de fora para pontuar. Tem esse 4 aqui que é da mesma coleção. Tem um 6 que a gente pode pontuar com 3. Deixa eu ver se vai aparecer no vídeo aqui, né? É de outra coleção. E o 3 e o 1, tanto faz aqui, né? Vamos colocar esse 1 aqui, vai dessa mesma coleção aqui. Vamos ver se está aparecendo. Não, né? Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó, 1 e 6. Tá, então essa daqui, de número 3, a gente não vai utilizar,
não vai entrar na pontuação. Então vamos fazer a pontuação agora pela coluna. Então aqui ó, temos 3 números 1, então 3 dá 4 pontos, então o jogador da direita aqui, né? 4 pontos, mais 2 aqui do número 2, que dão 2 pontos, mais número 3, só tem 1, não pontua, número 4 tem 2, então mais 2 pontos. Número 6 tem 1, 2, 3, que dá mais 4 pontos. Temos o número 7, que tem 2 aqui também, e dá mais 2 pontos. Então, de coluna é isso aqui. Agora de linha. Essa primeira linha aqui não tem pelo menos 2 em sequência. Aqui tem 2, então mais 2 pontos. Aqui temos 4, então 4 em sequência dá 7 pontos. Aqui tem mais 2, então mais 2 pontos. E finalmente aqui de sequência mais 2 ou mais cartas tem essa, então mais 2 pontos. Então vamos somar aqui o jogador da direita. 4 com 2, 6. 8, 12, 14, 16, 23, 25, 27. Então empatou com a gente aqui, né? Então o vencedor foi o jogador aqui da esquerda que fez 28 pontos, tá? Bom, tem um detalhe importante, né? No nosso caso aqui, nenhum jogador conseguiu fazer nenhuma sequência de 5, 6 ou 7 cartas, conforme mostra aqui, né? Mas caso consiga com 5 em sequência, 10 pontos mais 1 de bônus, 6 pontos 6 em sequência, 13 pontos mais 2 de bônus, e 7 cartas, 16 pontos mais 3 de bônus. Lembrando que esse bônus, ele só vai ser dado nas linhas, tá? Então se acontecer, por exemplo, de você colecionar, né, pegar várias coleções de boneca e ter o mesmo número, se você fizer, por exemplo, 5 vezes o número 3 aqui, você vai ganhar apenas os 10 pontos, você não ganha esse ponto adicional, tá? O bônus é só para as linhas, ok? Então, se por exemplo aqui, em vez desse 6 aqui, sei lá, tivesse um 5, né, nós teríamos 5 em sequência. Então, nesse caso, a gente teria ganhado aí, vamos ver se foca, 11 pontos, tá? Agora, se você tiver, conforme eu falei, né, vários números, vamos ver, ó, se tivesse aqui, ó, 6, 6, 6 e um outro 6 aqui, outro 6, teríamos 5 vezes o número 6 na coluna, só que nesse caso só ganharia 10 pontos, certo? Então, né, um jogo bem simplesinho aí, né? São 4 rodadas, né? Jogo, conforme eu falei no início, mais ou menos 20 minutos, né? Jogo bem facinho, né? Bem legal de se jogar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que eu tento o mais rápido possível tirar dúvida. Se você gostou, dá aquela curtida para ajudar o canal. Aproveita, se não for inscrito ainda, clica aí no botão para se inscrever. Clica também no sininho para receber a atualização de vídeos novos. E aproveita também para assistir os outros vídeos do canal, que já tem bastante coisa legal. E também siga o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram
e no TikTok, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado e um abraço. Tchau, tchau.